Nada pode te deter, Jesus. Nada pode se interpor no teu caminho, Senhor. O nosso maior adversário, Senhor, foi vencido por ti na cruz. A morte não te deteve, porque o Senhor declarou: a minha vida ninguém a toma, eu a dou, porque eu tenho poder para reavê-la. Só o autor da vida pode reaver a própria vida. E se a morte não pôde detê-lo, ele disse que se nós morremos com ele, também com ele ressuscitaremos. Se ela não deteve o autor da vida, ela também não vai nos deter. A morte é só uma sombra. É o último adversário a ser vencido. Porque um dia aqueles que morreram com Cristo reinarão com ele. Ressuscitarão com ele. O nosso rei vive, amém? Ele vive e reina eternamente. Isso é verdade no teu coração? É verdade no teu coração que você tem a vida eterna em Cristo Jesus? Você pode adorá-lo porque Ele te deu a vida eterna? Você pode adorá-lo? Adore pela eternidade. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Adore porque o seu reino dura para sempre. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, adore a Ele. Glória seja ao Rei. Ele é o Rei. Glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, Yeshua. O nome mais poderoso. Glória seja ao Rei. Glorioso Salvador. Glorioso Salvador. Aleluia. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem, e vem em nome do Senhor. Toda a terra canta. Toda a terra canta. Canta o Messias. A morte não pode deter. A morte não nos para. Derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter. O sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Onde está? Onde está? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Que o aguilhão do pecado é a morte, o aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, que pecou desde o início e vive pecando. E a cruz desfez o poder do pecado sobre a sua vida. Você já experimentou, na sua experiência de salvação,
quando o peso foi tirado dos seus ombros? Aquela condenação, aquela acusação, a consciência queimando, acusando. E quando a cruz se revela, o peso sai. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo pesado foi lançado sobre ele. Você não precisa mais andar com a sua alma sobrecarregada. O que sobrecarrega a alma é o pecado, amados. O que sobrecarrega a alma é a acusação, é a condenação, é a dívida para com o Senhor Todo-Poderoso. Mas Jesus pagou sua dívida. Sabe o que é não ter dívidas? Quem já viveu endividado aí? Levanta a mão. Pode levantar. Já teve endividado? Eu posso levantar as duas, mais o pé. E não levantou porque eu caio. Lembra o dia que você pagou a última? Eu tinha uma dívida com um agiota. E eu tinha comprado um celular daquele pequenininho, sabe? Que ele tem que levar nas costas assim. E o cara me ligava: vou tomar teu carro. E eu ia lá, por favor, cara, não toma meu carro, senão eu não posso mais trabalhar. Não sustento minha família. Quer meu celular? Não. O último dia que eu paguei aquela conta, eu desci aquelas escadas. Eu me parecia um passarinho fora da gaiola. Eu estava na mão de um homem que eu me oprimia e me cobrava. A sua alma estava na mão do opressor. A sua alma estava na mão do acusador. A sua alma estava na mão daquele que queria te escravizar e queria te levar eternamente para essa prisão. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Sabe, as nossas reuniões elas devem ser muito mais eletrizantes, não eletrônicas. A igreja se tornou eletrônica em vez de se tornar eletrizante. Parece que ser perdoado, parece que ser salvo, parece que ter sido liberto ficou em segundo plano. E hoje a nossa preocupação é com o emprego, com o carro, com o trabalho. Você ganhou a eternidade. Se você é salvo, você ganhou a eternidade. Me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. Dia e noite eu te amaria. Dia e noite dia e noite. Vai ser dia e noite.
Talvez hoje você chore dia e noite. Talvez você hoje esteja sofrendo dia e noite. Talvez hoje você esteja enfrentando lutas e batalhas dia e noite. Mas a palavra diz que a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se alegre! O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não precisa nem um motivo a mais. Você não precisa nenhum outro motivo para se alegrar. Nenhum. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Como é que está a tua figueira? Talvez você não está vendo fruto. Talvez você não está vendo flor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me A alegria do Senhor é a nossa força, amém? A alegria é dele. A alegria está ali, ó, fruto do Espírito. Está ali, ó. É dele. Essa alegria é a nossa força. Conseguimos nos alegrar mesmo olhando para a figueira seca, sem flor, sem frutos. Que quem te alimenta é o pão vivo que desceu do céu, amém? Pão vivo que desceu do céu, Ele que te alimenta, Ele que te sustenta. Sabe, a gente estava cantando aqui antes,
Te dou meu coração, era isso? Foi? Tinha uma parte que dizia, eu te dou meu coração. Eu fiquei pensando no meu coração saindo de dentro. Eu imaginei eu dando meu coração. Fiquei pensando, Jesus, dá o coração. Quando alguém doa o coração é porque foi. Quando alguém faz um transplante de coração, ele recebe o coração de alguém que não tem mais vida. Quando eu dou meu coração, a vida desse corpo se desliga. E vai gerar vida em outro corpo. Quando a gente dá o nosso coração para Jesus, a nossa vida inteira vai para Ele. Ele só pode bater de novo nele, no corpo dele. Porque se estamos em Cristo, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Se é Ele que vive em mim, meu coração precisa ser dele. Filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Senta aí, amado. Senão você vai querer ir embora mais cedo, cansado. Glória a Deus. Que bom estar adorando com vocês aqui, Gabi e Paula. Nós servimos juntos a Deus muito tempo atrás, né? E aí como Deus faz as coisas. Caminhamos juntos por um tempo. A Gabizinha era pequena, o Bruno era pequenininho. Jantamos juntos algumas vezes, tivemos algumas aventuras, né, antes. E hoje Deus nos une de novo. Como Deus faz as coisas, né? Glória a Deus que nos encontramos aqui. Bem, amados. Obrigado. Oh, glória. Nós temos alguns visitantes hoje. A Marta, o Vinícius, o Diogo, a Arissa e a Joselma. Onde estão vocês? Olha lá. Já assim que eu enxergo melhor. Aqui é para ler o papel, aqui é para enxergar vocês. Uma família? O melhor lugar para uma família estar é na casa do Senhor, amém? Não tem lugar melhor, amados. Sejam bem-vindos, amém? Em nome de Jesus. Como é que a gente recebe os nossos visitantes? Sabe, amados, eu creio que o maior desafio de um homem é conservar a sua família na presença de Deus. É o maior desafio. As pessoas dizem assim, eu escuto muito lá no meu trabalho, professor, criar filho dá trabalho. Eu falei, não, dá não. Como assim? Criar filhos é o trabalho. Esse é o trabalho, não dão trabalho. E criá-los e lutar para que estejam na presença de Deus deve ser o maior objetivo. Amém? Você que deseja ofertar ou dizimar essa noite, nós temos os gasofiláceos ali atrás. Sentir no seu coração, contribuir com a obra de Deus. O maior abençoado é você, amém? Quem que é mais abençoado? Aquele que planta é aquele que é abençoado. Quando você semeia, você colhe. Então quando nós semeamos para o reino de Deus que é eterno, amém? Então se você quer semear essa noite, ali estão os gasofiláceos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 1,
no versículo 16. Romanos 1:16. Apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, Romanos 1:16, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Eu quero meditar hoje com os irmãos a respeito do tema os fundamentos da fé cristã. Diga assim comigo: os fundamentos da fé cristã. No Salmo 11, no versículo 3, diz assim: ora, destruídos, pois, os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quando os fundamentos são destruídos, nada que está sobre eles permanece de pé. Se nós destruirmos os fundamentos desse prédio, cai tudo. Quando é destruído um prédio e é feita uma implosão, ele não explode, ele implode. Eles colocam as dinamites na base das colunas e destroem a base. E aí todo o prédio cai retinho para baixo. E a fé cristã, ela é fundamentada em princípios, ela tem fundamentos que a sustentam. Por exemplo, nós acabamos de cantar aqui: ainda que a figueira não floresça, ainda que nela não haja flor, não haja fruto, que a fruta da videira minta, que no curral não haja gado. Veja que situação o profeta ele está se colocando. Ele olha em volta dele e ele não vê nada, não há esperança. Não tem gado, não tem fruto, não tem flor, está tudo seco. E ele diz: ainda assim eu me alegrarei no Senhor. No que ele está fundamentado, no que ele está baseado, no que ele está apoiando a sua fé. Amados, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas têm baseado a sua fé em experiências. Eu creio que a experiência é algo tremendo, é algo válido. A minha fé foi despertada por uma experiência com Deus, mas nós não podemos sustentar a nossa fé num dia como esse que o profeta está descrevendo nesse louvor, baseado numa experiência. Nós precisamos ter fundamentos. E eu queria hoje voltar um pouquinho na história, porque agora no dia 31 de outubro, se lembra 504 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento semelhante ao Pentecostes, quando a igreja vivia na Idade Média, no obscurantismo, vivia um tempo das trevas, onde os fundamentos haviam sido destruídos. Não havia mais absolutos. Cada um ditava suas regras, dogmas, cada um fazia aquilo que entendia, e o sistema religioso da época dominava, oprimia, e quem não concordasse era queimado na fogueira. Teve um homem chamado John Huss, um alemão, que foi queimado na fogueira por pregar o evangelho. E ele disse, Huss significa pato em alemão, acho que é assim que pronuncia mais ou menos. O meu italiano não é muito perto do alemão. Ele disse, hoje vocês queimam um pato,
Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne e vocês não vão conseguir matar ele. O homem no meio da fogueira, ele profetizou. 101 anos depois, começa o início da reforma protestante. Isso não é movimento de uma pessoa, isso não é movimento de um homem, isso é movimento de Deus. É Deus se movendo através da história. E um mineiro, trabalhador da mina, um homem rude, um homem trabalhador, ele decide que ele é um trabalhador braçal, mas que os filhos dele iriam estudar. Então ele guarda dinheiro para colocar os filhos na universidade. E esse homem então, um filho de 14 anos, chamado Martim Lutero, vai com 14 anos, Lutero vai para a universidade estudar direito. E ali ele está caminhando no direito. Ele está estudando para ser aquilo que o pai dele desejava que ele fosse. E ele também queria ser alguém influente. Então ele começa ali a ter um contato com as Escrituras. E passa um tempo, ele está andando numa estrada, numa noite. Ele era um jovem que ele vivia a sua vida mundana. Ele vivia nas baladas da época. E uma noite ele está voltando para casa e debaixo de um temporal, um raio fulmina o amigo dele e ele sai ferido daquele acidente e ele diz, ele faz uma promessa: se eu não morrer, eu vou me tornar um monge. E ele se salva e ele cumpre a promessa. Então ele entra para a ordem agostiniana, ele vai para o mosteiro, uma ordem mais severa que tem. E ali no mosteiro ele começa a ser atormentado pelos seus pecados. Ele começa ali então a sentir o peso da culpa, o peso da condenação, o peso da acusação dos seus pecados. Porque na época, amados, o que se pregava? Se pregava a condenação. Você está vivendo desse jeito, você vai para o inferno. Você vai morrer queimado no inferno. E as pessoas então, elas ficavam apavoradas. Porque não se dava a solução. Se lançava o problema, se lançava a condenação, a pessoa se sentia condenada, então o que eles faziam? Eles se mutilavam, eles se chicoteavam, eles se martirizavam para que o seu sofrimento compensasse a sua culpa. E Lutero foi encontrado várias vezes desmaiado no chão, de tanto ele se flagelar. E agora ele é um homem que cursa teologia, formado em teologia, dá aula de teologia, tem doutorado em teologia, prega sobre a Bíblia, mas ele continua se sentindo perdido. Ele continua se sentindo condenado. E um dia ele se depara com um versículo que dizia: o justo viverá por fé. Mas qual era o assombro dele? Porque se pregava sobre a justiça de Deus. E quando nós falamos em justiça aqui, representa o quê? Condenação, cadeia, sentença, prisão, dívida. E diz que Lutero, numa das suas orações, ele diz para Deus: eu te odeio. Que cada vez que ele tinha um vislumbre de Deus, ele sentia a justiça sobre ele, condenando ele. Porque não havia entendimento, não havia revelação do que era a justiça de Deus. E quando nós lemos aqui, diz que a justiça de Deus
se revela no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia da salvação. Se um dia recebeu a boa notícia, boa notícia bateu a sua porta. Então esse homem, movido por Deus, ele tem seus olhos abertos. Ele entende a justiça de Deus. Ele entende o que é ser justo. Ele entende como que alguém se torna justo. E aí ele começa a olhar para o cenário da época. Ele começa a olhar para o cenário da época. E ele vê uma igreja que tinha perdido os fundamentos. Uma igreja que não sabia para onde ia. Então ele decide, movido por Deus, alertar a igreja dos caminhos que ela estava tomando. Ele decide escrever 95 teses das coisas que ele olhava para a igreja e olhava para a Bíblia, ele olhava para a igreja, olhava para a Bíblia e ele não condiziam com a Bíblia. E no dia 31 de outubro ele coloca, de 1517, ele coloca na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Por que ele colocou na porta da catedral? Não foi para afrontar a igreja. Porque ali se colocavam os avisos para a comunidade. Todo mundo ia para a igreja ali. Por que 31 de outubro? Porque dia 1º era dia de todos os santos e todos iam para a igreja. Então todos iam ter a oportunidade de ler. E aquilo chegou aos ouvidos da igreja de Roma. E ele foi mandado chamar. E ele foi pressionado a voltar atrás. Foi pressionado a dar um passo atrás. Abrir mão daquilo que ele tinha escrito. E ele disse: se eu for convencido pelas Escrituras, eu apago tudo o que eu escrevi. Você tem que ser guiado pelas Escrituras, amém? Se eu for convencido pelas Escrituras, eu apago. Mas a pressão só aumentou. E ele foi chamado a Roma. E houve uma reunião com os príncipes, com o papado. E ele não voltou atrás. Ele disse assim: mesmo que cada uma desses telhados, que cada telha dessa tivesse um demônio, eu não dou um passo atrás. Eu não volto atrás. Então ele é expulso. Ele é excomungado. E nos bastidores é ordenado a sua morte. E quando ele está voltando, de repente ele é sequestrado. E ele não sabe o que está acontecendo. E ele é levado para um castelo. O castelo do príncipe da Prússia. E ali, então ele é escondido por Deus num lugar secreto. E lá, ninguém sabe dele. E ali ele começa a tradução da Bíblia para o alemão. Porque não existia Bíblia na língua do povo. Existia só no latim. E sabe como é que era a pregação? Em latim e de costas para o povo. Praticamente todo mundo era analfabeto. Já não sabia ler. Pregava em latim e de costas para as pessoas. O que vocês fariam se eu pregasse aqui em russo e ainda de costas para vocês? A não ser que o Espírito Santo desse a revelação do dom de línguas para vocês. Interpretação de línguas, vocês iam sair daqui perdidos.
Então Deus, através da história, Ele move esse homem. Não foi só ele, foram vários outros. Na Itália foi Savonarola, na Suíça foi Zwinglio, mais outros na Inglaterra. E esses homens, então, eles são movidos por Deus e eles levantam a bandeira do Evangelho, eles levantam a bandeira da Bíblia. E eles são perseguidos. Veja, a Bíblia que você tem aí, provavelmente seja, se você abrir na frente, vai dizer assim, traduzido por João Ferreira de Almeida, é ou não é? João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia primeiro no latim. Aí ele mandou para impressão. E no caminho a Bíblia se perdeu. Ele disse, então tá, agora vou traduzir em português. Por isso que você tem a Bíblia aí do João Ferreira de Almeida em português. Então quando a reforma, amados, ela foi um marco histórico não só para a igreja, foi para a economia, foi para a cultura, para a educação principalmente. E quando Lutero, então, ele traduz a Bíblia para o alemão, havia sido criado há pouco tempo a imprensa. Então a Bíblia pôde ser imprimida. Veja como Deus foi preparando tudo. A Bíblia pode ser imprimida e distribuída. Só que quando a gente pensa nisso, olha o contexto todo para que essa palavra chegasse à minha mão e à sua mão. E quando esse movimento reformador, ele sentou a poeira, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não é esse o meu foco principal. Então os reformadores, eles estabeleceram alguns princípios de fé que deviam reger a fé naquele tempo. Eles voltaram para a Bíblia e eles então instituíram as 5 solas. Quem já ouviu falar nas 5 solas? Sola quer dizer somente, em latim. Então eles falaram assim, a partir de agora, só as Escrituras são a palavra de Deus verdadeira e a regra de fé e de conduta do povo cristão. Se você abrir a Bíblia e ler a Bíblia, você vai ver que o maior nível, o maior compêndio moral está dentro da Bíblia. A conduta moral, ela está estabelecida aqui como um homem deve se conduzir moralmente. É o maior padrão moral que tem a Bíblia, não existe outro. Então eles falaram assim, somente a Escritura será a nossa regra de fé, nada mais fora disso. E quando nós vemos a própria Bíblia explicando ela mesma, ela diz que Jesus, quando estava sendo tentado pelo deserto, o que ele disse? Quem me ajuda? Jesus respondendo para Satanás, está aonde? Aonde está escrito? Na Bíblia, na palavra de Deus. Está escrito. Quando a gente abre a própria Bíblia em Hebreus 4:12, ele diz, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, penetra no profundo coração, separando corpo, alma e espírito, ossos e medula, juntas e ligamentos, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, e não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo está patente aos olhos daquele a quem teremos que dar conta. E a palavra explicando a própria palavra. Ela tem o poder de discernir o que você está pensando agora. Por isso que todas as nossas atitudes, todas as nossas atividades, todas as nossas condutas, elas precisam passar pelo crivo moral da Bíblia. Porque eu posso falar uma coisa, mas tem outra motivação no meu coração.
E quando a minha motivação choca com a Bíblia, o alerta soa. E a Bíblia, para chegar até aqui, amados, ela passou por muitas dificuldades. Quando começaram a imprimir Bíblias e Bíblias e Bíblias na Alemanha, um rei da Inglaterra mandou o seu comandante encher um navio de Bíblia. Enche um navio, compra todo o estoque. Para quê? Para queimar em praça pública. Mandou comprar para queimar. Mas o pessoal pensa que engana Deus, né? Que é mais esperto que Deus. Sabe o que Deus fez? Falou, vai lá. Pode comprar. Chegou lá, quanto custa a Bíblia? 1 marco alemão. Eu pago 3. Eu vou levar um navio. E os outros 2 você imprime e distribui. Para cada Bíblia que foi queimada, 3 foram produzidas. Patrocinadas pelo mesmo cara que queria destruir a Bíblia. Era comum fazer fogueira com as Bíblias. Só que o que é de Deus ninguém destrói, amém? Como alguém pode arrancar a palavra de Deus, do próprio Deus? E a Bíblia tem sido combatida, contestada, ela tem sido tirada das escolas. Não se pode falar sobre ela, não se pode afirmar as verdades dela, porque tudo levanta perseguição. Mas quando as pessoas estão lá no presídio, eles dizem, pastores, por favor, venham pregar para os presos. Por favor, alguém leve Bíblia para os presos. É um contrassenso. Se a Bíblia tivesse sido incentivada, ensinada nas escolas, quem sabe nós teríamos bem menos presídios superlotados. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Isso aqui você tem que ler, mano. Olha só. E o povo não quer a Bíblia. Melhor, 15, vamos ler do 14. Timóteo é meio escondido ali, né? Ele se esconde atrás de Hebreus, antes de Hebreus ali. Depois de Hebreus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, inspirada para quê? Para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Só a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. É a única regra de fé e conduta da igreja. Amém? Diga assim comigo, só a Bíblia. A segunda coisa, amados, que eles, não sei se é essa a ordem, mas tudo bem, que diz respeito à salvação. Qual que era o desafio? As pessoas então perguntavam, como que eu posso ser salvo? E uma das coisas que indignou o reformador, foi que um dia ele estava andando na rua, e tinha um homem embriagado na rua, e ele disse, ei, você tem que mudar a tua vida,
você tem que buscar Deus, você tem que mudar a tua conduta, existe um juízo, como é que você vai se apresentar diante de Deus? Começou a pregar para um homem, ele falou, não, fica tranquilo. Como assim? Estou salvo. Como estou salvo? E apresentou para ele um papel. Esse papel aqui me garante 10 anos de perdão dos meus pecados. Aí o reformador, que isso? Não, eu comprei. Veja, as pessoas compravam. Quem tinha bastante dinheiro comprava 20 anos. Tinha uns que o Papa assinava por 100 anos. Cara, tu doou lá uma terra para a igreja, 100 anos de perdão para ti. Pode pecar à vontade, por 100 anos está pago. Um homem chamado Johann Tetzel, quando Roma foi construir a Capela Sistina, acho, de São Pedro, né? Capela Sistina, não tinha dinheiro no cofre. Então eles começaram a viajar pela Europa, vendendo indulgências, vendendo perdão. E eles diziam assim que cada moeda que caía no cofre, uma alma era liberta do purgatório. Onde a Bíblia afirma essas coisas, amados? E aí Lutero disse, não, campeão, a salvação é pela fé. Só a fé pode salvar. Amém, amados? Só a fé pode salvar. E eu vi uma explicação que eu achei tremenda. A palavra fé, no grego é ema. E o grego ele não traduz nada abstrato. Se você pedir para escrever respeito, o grego não tem desenhar respeito. Como que você desenha? É abstrato. Como que eu desenho amor? Não consigo, é abstrato, é um sentimento. E ema é algo em que eu me agarro. Imagine que você está ali no mar, há uma hora ali perdido no mar, daqui a pouco você vê que as suas forças estão se acabando e que você vai afundar. De repente passa ali um tronco de árvore e você faz o quê? Se agarra. Isso é fé, é algo que eu me agarro, é algo que eu me sustento, é algo que eu me afirmo. Então os reformadores disseram, não, ninguém precisa pagar nada, ninguém precisa comprar nada, a salvação é única e exclusivamente pela fé. E onde que eu encontro isso? Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é pela fé que é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. As obras eram o combustível, as obras eram a motivação deles para ser salvo. Eles queriam fazer as coisas para compensar suas culpas. Eles compravam a salvação pagando com esforço, com dinheiro. Então vem os reformadores, não, é só a fé. E aonde se afirma isso? Nas Escrituras. Só as Escrituras têm a afirmação a respeito da salvação pela fé. Quando eu confio, como isso é difícil para nós, amados. Como é difícil a gente receber algo de graça. Você já ganhou um presente de alguém que não tem nada a ver? Cara, por que você sempre está me dando isso? Não, eu estou a fim de dar. Tá, mas não mereço, nem te conheço, não fiz nada por ti. Não tem problema, só quero te dar. A gente tem dificuldade de aceitar. É a confiança naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então veja, eles queriam saber como que o homem faz para ser salvo, como que ele se justifica diante de Deus.
Como que o homem é justificado diante de Deus? Confiando no sacrifício que Jesus fez na cruz em meu lugar. Parece simples. Mas como que eu posso confiar no que o outro fez? Não, eu quero fazer. É ou não é? Eu quero fazer, eu quero merecer. Eu quero conquistar a minha salvação. O que eu preciso fazer? Me chicotear? O que eu preciso fazer? Comprar? Compro. O ser humano, ele não consegue entender. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo nos revelando, abrindo o nosso entendimento para o Evangelho, porque aqui ele diz, o Evangelho é revelado de fé em fé. O justo viverá por fé. Ou seja, o justo, ele alcança a eternidade, a vida eterna pela... Se alguém pedisse hoje para você explicar a sua fé, você saberia explicar? Por que eu sou salvo? Por que eu creio? A experiência da salvação é algo particular. É quando o Espírito Santo ele abre o nosso entendimento. E eu chego à conclusão que eu não consigo me salvar por mim mesmo. Que eu preciso confiar. Agora veja, se você perguntar na rua para as pessoas se elas têm fé, todo mundo diz tenho fé. É ou não é? A nossa cidade é uma das maiores manifestações de fé do Brasil aqui. Toda hora tem uma manifestação de fé. Mas muitos têm fé na fé. Você tem fé em quê? Não, eu tenho fé. Mas fé em quê? Não, eu sou um cara de fé. Não, fulano é uma pessoa de fé. Mas fé no quê? Não, eu tenho fé. Fé na fé? A Bíblia diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo de Nazaré. A fé tem uma direção. A fé tem que ser depositada em alguém, é ser depositada em uma pessoa. E não há nada que eu possa fazer por mim mesmo para me justificar. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Senhor, eu estou aqui porque olha, fui um cara legal lá na terra, hein? Olha meu histórico lá. Eu fiz coisa para ti lá, hein, Senhor? Ó, devo estar no topo da lista aí para salvação. Devo ser um dos primeiros a ser chamado. Tem nada aqui não, campeão. Aqui é só por fé. As obras acompanham o salvo. O próprio Lutero disse assim, Deus não precisa das tuas obras, mas o teu vizinho precisa. Deus não precisa das nossas obras, do nosso esforço para nos salvar. Mas se eu sou salvo, sou grato, eu devo abençoar o meu vizinho, eu devo fazer algo por alguém. Porque nós somos salvos para boas obras, amém? Outro slogan, somente pela graça. A Bíblia diz, amados, que nós estávamos mortos, veja bem, nos meus delitos e nos meus pecados, ponto. Isso é uma sentença, morto. O que me matou? Os meus delitos, os meus crimes e
e os meus pecados. Eu não tenho esperança, porque eu não posso me salvar pelas minhas obras. É só a graça de Deus. Veja, eu mereço o juízo. Todo ser humano nasce debaixo de condenação. E na época era só o que se pregava, a condenação, a condenação, a condenação. E hoje, há um outro polo. Tem se pregado muito só graça, 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 amor, graça, amor, graça. E uma graça às vezes que o pessoal acha que é de graça. Não custou nada para mim, mas custou tudo para o meu Salvador. Não custou nada para mim, mas para Ele custou tudo. Eu mereço o juízo e Deus me alcança com misericórdia. Eu mereço a condenação e Deus me justifica. Veja, eu sou um condenado no corredor da morte, só esperando o dia da minha da execução. E Jesus vem e entra no meu lugar. Entra na minha jaula, me tira de lá da minha cadeia, me tira da minha cela e fica no meu lugar. Dizendo, deixa comigo. Isso é graça. Eu mereço o inferno. Sabe, uma vez eu vi um testemunho de uma esposa de um homem, há muitos anos sofrendo com doença, na cama, cadeira de roda. E o pessoal, coitado, né? Olha só, que dureza, que tristeza, como isso é terrível. E ela falou assim, não, senhor. Ele merecia coisa muito pior que isso. Ele merecia um inferno. Mas ele está aqui, mas ele é salvo. Ele está salvo. Ele merecia o que nós merecíamos, amados. Era viver eternamente longe de Deus. Mas a graça dele transforma o meu inferno em eternidade com Ele. Então eles firmaram esse fundamento, a salvação somente pela graça. Isso é Deus que faz. O homem está morto, veja, morto nos meus delitos e pecados. O que um homem morto faz? Nada. Mas, pela graça, Deus me salva. Quantas pessoas tem em Passo Fundo? 220 mil, mais ou menos? 210? Você é um de 210 escolhido. Alcançado pela graça. Que privilégio, amados. Que privilégio. Receber o que eu não mereço. Tem uma coisa que me fascina em Deus. É olhar para um Deus santo como Ele é. Imaginar a santidade e a glória do trono dEle. E Ele escolher pela graça salvar um pecador, mas não só salvar, vir morar dentro dele. Como diz o pastor Luiz Emílio, esse Deus não é gente. E vir morar dentro
dentro do pecador. É o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que vem a nós e entra dentro de nós e faz morada em nós para começar a ajeitar essa casa. Eu fiz uma reforma lá em casa agora há pouco. A parte externa. Estava feia a situação, estava caidinho o negócio. Está bonito agora. Passar lá a toalha assim, uau. Só que eu estava com uns problemas lá em casa, no gesso. Um dia houve um acidente doméstico lá e o gesso explodiu lá. Aí tu olha lá de fora assim, nossa, top. Aí tu entra dentro de casa assim. Vários cômodos da casa com uns problemas sérios no gesso. A gente não pode ter uma reforma só estética mesmo. Micropigmentação na sobrancelha, botoxinho, implante de cabelo. Estica um pouco aqui, um pouco ali. Ajeita a roupa. Mas tem que fazer uma reforma por dentro. Aí a gente teve que tirar o sofá, teve que tirar a mesa, teve que cobrir tudo. Esvaziamos a casa para não encher de sujeira, para poder reformar por dentro. Talvez a gente esteja precisando de uma reforma interior mesmo. Está disposto a deixar Jesus tirar alguns móveis, tirar a televisão de lugar, colocar a mesa para o lado de fora, para consertar o teto? Os reformadores não queriam uma reforma só estética na igreja. Eles queriam uma reforma que trouxesse a igreja de volta para a centralidade da palavra, para os princípios que estavam sendo corroídos. A outra coisa, amados, que foi instituída a respeito da salvação: só Cristo salva. Amém? Atos 4:12 diz assim: e não há nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, homem. Ponto. 1 Timóteo 2:5: não há nenhum outro mediador entre os homens. Não há outro mediador entre os homens, a não ser Cristo Jesus, homem. Ponto. O que acontecia na época, amados? Era Jesus mais alguém. Jesus mais alguém. Jesus mais alguém. Jesus não precisa de companhia para te salvar, amém? Ele não precisa de ninguém para ajudar ele a te salvar. Só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem medianeira, não tem mediatriz, não tem nenhum outro. É Jesus Cristo, amém? A centralidade de Cristo na salvação. Não tem intermediário, não tem outra pessoa, não tem mais ninguém que pode salvar. Só Jesus. Sabe quando eu entendi que só Jesus Cristo podia me salvar, me subiu uma raiva, me subiu uma gana de tudo que eu tinha aprendido, de tudo que tinham me falado, de todos os enganos. E eu pensei, cara, quer dizer que se eu tivesse morrido, eu não ia nem saber que Jesus era o Salvador.
Se eu tivesse morrido antes de conhecer, eu ia bater na porta e a porta não ia se abrir para mim. Porque eu era ignorante a respeito da salvação. E eu fiz catequese, eu fiz crisma, eu fiz curso para casar. Eu até a Bíblia tinha lido. Mas os meus olhos estavam vendados. Os meus olhos estavam fechados. Por isso eles focaram. A salvação só por meio de Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome. Nenhum outro. Quando ele estava no Getsemane, e ele suava sangue, angustiado, e ele disse para o Senhor: Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. 3 vezes ele orou. Sabe, eu já vi muitas pessoas pregando e falando que Jesus estava ali angustiado porque ele ia ser crucificado, porque ele ia ter uma coroa de espinhos, porque ele ia ser cuspido, porque ele ia ser açoitado, porque ele ia ser pregado. E descreve o sofrimento físico dele, que foi terrível. Mas não era isso que assustava ele, que angustiava ele. Era beber o cálice que ele estava para beber. E o que havia no cálice? A ira de Deus contra o pecado. Quantos irmãos nossos, agora o Talibã lá está enforcando gente em guindaste nas praças. Uma atleta foi decapitada, uma atleta de vôlei foi decapitada porque não estava usando a burca. Atleta internacional. Diz que os nossos irmãos entravam nas arenas de Roma para ser comido pelos leões cantando louvor. Você pode imaginar você numa situação dessa? Por amor a Cristo. Por amor àquele que bebeu o cálice da ira de Deus que era para mim. Será que Jesus estava apavorado pelo sofrimento físico? A angústia dele era pela alma, pelo peso dos pecados, porque ele jamais havia experimentado o pecado. Quando Pilatos ele absolve Jesus, ele diz que eu não encontro nele culpa alguma. O que esse homem fez para estar aqui? Ele não encontra nele culpa alguma. E ele tomou minha culpa, tomou a sua culpa. Como nós vamos terceirizar para outro a salvação? Como alguém pode atribuir méritos a outra pessoa, a não ser a ele? Se o sacrifício foi dele, a dor foi dele, a morte foi dele. Sabe quando ele estava lá, agonizando na cruz, um soldado pegou um caniço, molhou uma esponja com vinagre e quis dar para ele, ele não aceitou. Por que ele não aceitou, amados? Veja bem, ó. Na época, as latrinas
onde as pessoas faziam as necessidades, eram uns banquinhos, um do lado do outro. E do lado assim passava um canal de água. E essas esponjas, as pessoas usavam para fazer a higiene depois de fazer as suas necessidades. E eles pegavam o caniço, colocavam na esponja e passavam naquela água e depois colocavam ela dentro de um balde com vinagre, porque o vinagre é um desinfetante. Para que alguém teria debaixo da cruz um balde com vinagre? O soldado era bonzinho, que se Jesus tomasse uns goles de vinagre, ele ia ficar meio entorpecido, ele fica meio anestesiado e não ia sentir tanta dor. Será que era por isso que ele estava ali? Que ela estava ali? Se a cruz era, quanto mais escândalo, quanto mais gritava, quanto mais gemia, quanto mais barulho fazia, mais propaganda da cruz o crucificado fazia, porque eles eram colocados ali como exemplo para os outros, expostos publicamente, crucificados no mais alto lugar para todos verem. Por isso que diz que Jesus não abriu a boca, ele não fez propaganda para eles. E quando alguém vai lá e quer dar aquela esponja com vinagre, ele não aceita. Agora não pensa no nojo que é isso. Pensa que é alguém que você ama que está sofrendo assim. Pensa que é alguém que você ama que está exposto a essa vergonha. Pensa que é alguém que amou você que está lá. Só Jesus Cristo salva. E a última coisa, só a Deus toda a glória. O que acontecia, amados? Os cavaleiros templários, eles iam para Jerusalém, para a cidade santa, e eles traziam relíquias. Eles encheram a Europa de relíquias. E as relíquias eram veneradas. As relíquias eram recebiam honra, recebiam glória. Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Nenhum outro é digno de glória. Veja, amados, tinha tanta coisa absurda que se colocava devoção. Os caras vendiam as penas da pomba do Espírito Santo. Já pensou nisso? A pena da pomba, eu não sei como é que conseguiram prender o Espírito Santo para tirar a pomba, mas eles tinham. Lasca da cruz de Cristo. Diz que tinha mais lasca, tinha tanta lasca que dava para fazer um navio. Imagina o tamanho da cruz. Eram coisas absurdas. Imagens. Coisas que eram veneradas no lugar de Deus. A Bíblia diz, Deus diz assim: a minha glória eu não dou a ninguém. Não dou a imagem de escultura. E o mundo da época, ele estava recheado de relíquias. E se a gente olhar hoje por aí, amados, você vai encontrar muita coisa que está roubando a glória de Deus das igrejas.
É o lencinho, é a sabonete, o amuleto. Só a Deus toda a glória. Sabe, os puritanos lá do século 17, eles tinham um padrão. E eu tenho me desafiado, digo, Deus, umas porcentagens disso para mim já vai ser uma benção. Toda a vida para a glória de Deus. Tudo que eu faço para a glória de Deus. E tudo que fizer, seja em palavras, seja em ações, fazei como para o Senhor. Padrão bíblico. Então, amados, esses fundamentos foram compilados, foram estabelecidos. Claro que existem muito mais coisas, mas isso foi o resultado daquele mover de Deus, daquele movimento de Deus para a época, para que a igreja voltasse à centralidade das Escrituras e se assemelhar ao tempo da igreja primitiva. Só as Escrituras, só a fé, só a graça, só Cristo e só a Deus toda a glória. É sobre isso que a igreja se firma. Sabe, as experiências elas são importantes, mas elas não podem ser base doutrinária para nós. Cada um tem sua experiência. Hoje o que acontece? Parece que tudo que é sobrenatural é de Deus. Sabe quando Jesus veio andando por sobre as águas? Ele está lá andando por sobre as águas, aí Pedro diz assim, Senhor, é tu mesmo. Um monte de gente condena Pedro. Eu falo, não, Pedrão, ó, pode não ser. A gente tem que questionar as coisas sobrenaturais se elas têm base na palavra. Existem movimentos, igrejas, locais em que só se valoriza os dons, os dons, os dons, os dons. Mas o fruto fica em dívida. O dom se vê aqui, mas o fruto tu come em casa, amém? O fruto é na família. Aqui se manifesta o dom, mas dentro de casa é fruto. Minha esposa tem que se alimentar do meu amor. Meu filho tem que se alimentar da minha mansidão. Meu vizinho que bota o carro na frente da minha garagem na hora que eu tenho que ir para o trabalho, tem que experimentar meu domínio próprio. O meu chefe lá que quer meu couro tem que conhecer a minha bondade. O bandido safado tem que conhecer minha amabilidade. O meu aluno que me tira do sério tem que conhecer minha paciência. Tem que se alimentar da minha paciência. A minha casa precisa conhecer minha alegria. Se não tiver alegria dentro de casa, ninguém quer voltar para casa, mano. Se tiver alegria em casa. Quando a minha filha era pequenininha, eu disse para ela assim, minha filha, como é que tu acha que é Deus? Eu acho que ele é bem divertido, pai. Minha esposa tem que conhecer minha fidelidade. Minha comunidade de fé tem que conhecer minha fidelidade. Meus irmãos têm que conhecer minha fidelidade. E meu coração precisa experimentar essa paz. Paz de Deus que excede todo entendimento. Não anda ansioso de coisa alguma, irmão. Em tudo faça conhecido diante de Deus as suas petições, orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará o teu coração em Cristo Jesus. Jesus fez a nossa paz com Deus, amém? Você era inimigo de Deus. Sabe quando tu lê aquele, a gente lê assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? A gente derruba tudo. Agora, se Deus é contra nós, quem será por nós? Se eu continuo inimigo de Deus, quem vai ser por mim? Se eu morrer inimigo de Deus, o meu salário é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se essa noite você talvez não tinha entendido no seu coração a respeito da salvação, a respeito da salvação pela fé, você está aí fazendo esforço, você não tinha entendido a graça. Essa é a noite para você confiar em Jesus pela fé no que Ele fez, se agarrar no que Ele fez, como tábua de salvação, como alguém que está se afogando, tentando estender a mão e de repente a sua mão é pega. De repente você é alcançado e você se agarra em Jesus para sempre, amém, amados? Não solta dele, nem que a figueira não floresça, nem que a videira não dê fruto, nem que não haja gado no curral, nem que não haja nada na geladeira, nem que haja nada na conta bancária. Se agarra nele. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro estava lá com os outros discípulos, e ele estava ali meio chateado, porque ele havia falhado. Jesus não tinha falado, que ele falou assim: vou pescar, e o pessoal também, vamos junto. Pescador para arrumar parceira rapidinho, vamos pescar. Aí foram pescar, passaram a noite inteira pescando, nada. De manhã alguém na praia olha assim e diz: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Não temos, não pegamos nada. Joga a rede do outro lado. A rede quase arrebentou de tanto peixe. Aí João falou assim: ei, é o mestre. Você tem que ter alguém do teu lado que identifique quando o mestre chega, quando as coisas estão desse jeito, amém, amado? Anda do lado de alguém que aponta o mestre para você. Anda do lado de alguém que identifica ele quando a situação está difícil. Quando o peixe não vem, quando a situação não muda, anda do lado de alguém que diga: ei, é o mestre. Aí Pedro disse: é o mestre. Se jogou na água, chegou na praia. Jesus está sentado, assando um pãozinho e um peixe. Vou passei a noite inteira tentando pegar um, o senhor já tem aqui. Já tem pão e tem peixe. Se você correr atrás do peixe, talvez você não pegue. Mas se você confiar no mestre, vai ter o pão e peixe já está assado. Por que a gente tem tanta dificuldade em crer em Jesus dessa maneira, amados? Há um desafio no nosso coração. Eu anotei aqui, vou achar aqui onde o Salmo 11, 3. Olha isso. Isso aqui me deu um... Olha, não precisa abrir. Não, para aí, eu troquei o negócio.
Não é o Salmo 11:3, eu já li. Perdão, Salmo 36. Só escuta. Olha isso. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Veja. Há uma voz no coração do ímpio de transgressão. O coração do ímpio, ele só emite sons para que haja transgressão, para alimentar o coração com transgressão. A voz do coração do ímpio é transgredir, é cometer impiedades. Mas aquele que recebeu um novo coração, aquele que recebeu um coração novo do Senhor, a voz dele é de louvor, a voz dele é de gratidão, a voz dele é de adoração. Por isso, amado, se você tem um novo coração em Cristo, se agarra nele. O pão e o peixe, ele tem na sua mão. Amém? A gente podia estar aqui prometendo um monte de coisa para vocês. Vitória, culto da vitória. Só que chega segunda-feira de manhã, os problemas estão lá e a vitória não vem. O que eu quero dizer para você é que Jesus vai estar lá, independente da vitória ou da derrota. Ele vai estar lá. E é nele que você tem que confiar, nele que você tem que se agarrar. Pastor, eu já ouvi isso, essa pregação do Senhor eu já ouvi 1 milhão de vezes. Vai ouvir 1.000.001. Porque são fundamentos. A igreja precisa de fundamentos. A hora da experiência transcendente, a hora da teofania, é a hora que o Espírito se derrama, se manifesta, a gente se enche, quer voar. Uau, top. Mas tem que voltar e saber onde eu piso quando essa experiência não está presente. Quando Paulo e Silas estavam na cadeia, Paulo e Silas lá no cárcere interior, todo lanhado, tinham tomado chibatada, o que eles estavam fazendo? Qual que era, no que eles se apoiavam ali? Que tipo de experiência eles tinham ali? Que tipo de situação eles estavam vivendo? Mas eles sabiam em quem eles confiavam e eles estavam ali adorando. De repente, plá, abre a porta, solta as algemas, solta as cadeias e diz: galera, vamos embora. É nessa hora que a gente vai ver onde nós estamos fundamentados. É nessa hora. Na hora do reteté é top, todo mundo é 10. Vamos ficar de pé, pessoal, senão eu vou segurar vocês demais aqui hoje. Mas o primeiro objetivo e princípio, que era o interesse dos reformadores, era uma reforma ética na igreja. Não havia ética moral,
ela estava abalada, mas Deus tinha um plano além da reforma ética. Era uma transformação de mente e um retorno às bases e fundamentos das Escrituras. E eu creio que o desafio da igreja nesses tempos, onde a gente tem visto tanta coisa afrontando a Deus e tentando desacreditar as Escrituras. Um pastor foi chamado a juízo porque ele afirmou que a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Então não se pode mais dizer o que Deus disse, porque contraria o que a sociedade, o que o mundo está vivendo, pregando e ensinando. Para vocês terem uma ideia do cúmulo das coisas, a França fez um concurso de beleza. E eles foram processados porque aquele concurso escolhia as mais bonitas. Pode crer numa loucura dessa? Para que era o concurso? É discriminação, não pode. Então nós vivemos num tempo, amados. Nós vivemos num tempo em que tudo é relativo e tudo é o que as pessoas sentem. A verdade absoluta, ela está em xeque. Mas eu creio, como a igreja é um projeto de Deus. Eu falava ontem nos homens que o governo chinês proibiu a Apple de ter aplicativo da Bíblia no celular. Mandou tirar o aplicativo da Apple da Bíblia. Só que a notícia que a gente tem é que a igreja da China é a igreja que mais cresce no mundo. Então podem tirar de onde quiserem. Pode queimar quando quiser. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então não se assustem com os acontecimentos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Jesus falou isso para confortar os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, e eu vou preparar lugar para vocês. Para onde eu estou, para que aonde eu estou estejais vós também. Então voltarei e vos receberei para mim mesmo. Essa é a nossa esperança. Que o nosso reino não é desse mundo. O nosso reino não é desse mundo. Uma vez meu filho pequeno disse assim: pai, lá na escola a turma acha que eu sou ET. Eu falei: filho, num certo sentido é verdade. Nós não somos da terra. Nós não somos desse lugar. Nós somos extraterrestres. Somos do céu. Amado, firma a tua vida nesses princípios. Sustenta a tua fé fundamentada nesses princípios. Tenha experiências com Deus, mas coloque todas as suas experiências no crivo desses fundamentos. E nós seremos uma igreja sólida, uma igreja forte, fundamentada nos princípios imutáveis de um Deus que não muda e nele não há sombra de mudança. Vamos orar. Feche os teus olhos. Se você não tem certeza da sua salvação, ou clareza a respeito dela, se você nunca
nunca permitiu que Jesus tocasse seu coração, se você nunca entregou seu coração para Jesus quando Ele tocou sua vida. Ontem os irmãos cantavam um louvor que dizia: o carpinteiro batendo a porta. E eu lembrei do dia que o carpinteiro bateu a minha porta, bateu na porta do meu coração. O que aconteceu dentro de mim. Essa noite você tem a oportunidade de se arrepender. Pastor, mas do que eu tenho que me arrepender? Amados, nós somos pecadores por natureza, já nascemos do pecado. E nós precisamos nos arrepender simplesmente por ser pecadores, por ter herdado uma herança pecaminosa. Mas em Cristo nós temos a oportunidade de ser perdoados, ser libertos. Se você hoje se sente culpado, condenado, se você se sente longe dos caminhos do Senhor, talvez você não tinha entendido como que é ser justificado diante de Deus. Como que eu sou justificado? Como que eu posso receber perdão de Deus para ser incluído no seu reino, na sua família? Você tem a oportunidade hoje de dizer para Jesus: Jesus, eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu quero colocar minha fé em Ti. Eu quero colocar minha fé naquilo que o Senhor fez na cruz por mim. Era eu que merecia estar lá, mas o Senhor foi no meu lugar. Eu confio nisso, eu me agarro nisso. Eu confio nos Teus méritos. Eu deposito minha confiança no Senhor. Que você possa abrir teu coração. E se você desejar vir aqui, a gente vai orar por você. Se você tem dúvida a respeito da tua salvação, vem aqui na frente. Coloca seu coração diante dele. Te rende para Ele hoje. Não resista à sua palavra. Enquanto os irmãos cantam louvor, deixa o Espírito te tocar. Deixa o Espírito te mover. Aleluia. Aleluias. Sopra Espírito, sim, Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar. Aleluia. Com Teu poder e Tua graça, venha avivar. Sim, Deus. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com Teu poder e Tu que convence, Espírito Santo. Graça, venha avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército. Levanta o exército essa noite, se Senhor. Levanta um povo guerreiro aqui, Senhor. As feridas não tratadas, Traz cura, Senhor. vem restaurar e curar. Sim, meu Deus. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército. Levanta, Senhor. Se levanta a tua igreja nesses tempos, Senhor. Oh, Deus, reforma-nos, Senhor. Reforma a gente,
Senhor. Vem restaurar e curar. Reforma a gente por dentro, Senhor. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Talvez a reforma que a gente precise é uma reforma particular, com alguns toques especiais do arquiteto do universo. Veja aí, o que você precisa seja reformado. O que precisa mudar dentro do seu coração? O que você talvez tenha lutado aí dentro do seu coração? Sim, Deus. Espírito Santo. Tua palavra diz: sonda e conhece meus pensamentos. Vê se é em mim caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Toca cada coração aqui, Senhor. Ó Deus, para que somente as Escrituras sejam nossa base de fé e conduta, Senhor. Deus, para que a nossa confiança a respeito da salvação, ó Deus, seja somente pela fé. Ativa a fé, Senhor. Ó Deus, que a revelação da graça do Senhor, só a tua graça, Senhor, só o favor imerecido do Senhor. Oh Deus, só em Cristo nós confiamos. Só na obra da cruz de Cristo nós cremos e depositamos nossa confiança para nossa justificação, Senhor. Senhor, remove de nós todos os ídolos. Todos os ídolos, Senhor. Para que só Tu receba a glória. Para que só Tu receba a honra. Para que só Tu receba o louvor, Pai. Aleluia. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Levanta a tua mão em direção à tua casa. Quero abençoar a tua casa. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo da tua presença. Oramos para que essas verdades, Senhor, elas, Senhor, deem descanso e sossego ao nosso coração, Senhor. Que somente as Escrituras, Senhor, possam trazer a nós o ensino, a correção, a repreensão. Que somente, Senhor, a fé em Ti, ó Deus, seja suficiente para que possamos, Senhor, entender a nossa salvação, Pai. Que somente a graça do Senhor nos baste para todos os dias, Pai. Que só Cristo, Senhor, seja o centro, seja o motivo, Senhor, ó Deus, da nossa vida, Pai. Adorá-lo, agradá-lo, Senhor, amá-lo, Senhor, representá-lo nessa terra como embaixador do Teu reino, Senhor. E que o Senhor, Pai, receba a glória em tudo que nós fizermos e que a nossa vida seja para a Tua glória, Senhor. Pai, que essas verdades nos sustentem, Senhor, nos dias, Senhor, difíceis, Pai. No dia que a pesca não acontece, no dia, Senhor, que a figueira não frutifica, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado entre os gentios, como diz a Tua palavra, Senhor. Pai, guarda cada um, a casa, a família, o lar de cada um, Senhor, o casamento de cada um, Senhor. Deus, que cada família aqui representada possa, Senhor, realizar, Senhor, ó Deus, o desejo do seu coração de ver toda a sua casa na Tua presença. Que ao olhar às vezes para os lares, Senhor, e não ver diferença, não ver movimentos favoráveis, Senhor, só ventos contrários, Pai, a Deus, abalando a estabilidade do barco, Deus, nós possamos continuar confiando nos fundamentos da fé que o Senhor estabeleceu para que Tua igreja andar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa a cidade de Passo Fundo, Pai. Que essa cidade possa Te conhecer,
que através, Senhor, ó Deus, da tua igreja nessa cidade, haja, Senhor, uma mudança no cenário moral dessa cidade, Deus. Que sejamos, Senhor, instrumentos teus nas tuas mãos, para influenciar e ser sal e ser luz aonde nós andarmos, Pai. Cobre cada um com o teu sangue, reveste com a tua armadura, cerca com os teus anjos, Pai, e livra, Senhor, cada um aqui, Pai, de toda a obra das trevas, e conduz, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas pro Senhor. Sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem.